O Xabi Alonso tá encrencado. O Endrick finalmente foi escalado como titular em uma partida pelo Real Madrid e foi um dos destaques da partida. E isso se tornou um problemão pro treinador espanhol. O jogo era a Copa do Rei contra o Talavera, que em teoria é um jogo controlado, mas o Real Madrid teve problemas no início, mas só bastou poucos minutos de campo pro Endrick sacudir a partida e gerar debate na Espanha. E não foi por um gol, mas pra quem realmente viu e entende um pouco de futebol, percebeu que tinha algo de diferente no Endrick. Ele chamou responsabilidade e muita intensidade nas arrancadas, fez o jogo andar e tomou boas decisões. E a torcida cobrou uma coisa: se Endrick entrega tudo isso em todo jogo que ele entra porque ele nunca joga, ou entra só com poucos minutos pro jogo acabar, porque ele nunca aparece e não tem oportunidade na temporada mesmo com o time tendo problemas com desfalque de jogadores lesionados e o time oscilando? E por que quando o jogo tá pegando fogo com o Endrick dando apoio em campo, ele acaba sendo substituído? Essas perguntas são as que mais rondam o Real Madrid hoje, e isso só acaba queimando ainda mais a reputação de Xabi Alonso como técnico e só expõe as decisões que ele anda tomando no time. Mas calma, se você quer saber sobre o lance do Endrick nesse último jogo dele pelo Real Madrid, fica até o final que eu vou te mostrar o que tá rolando, porque essa situação vai muito além do que você imagina. E no final, eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo isso. O jogo era pra ser mais um jogo qualquer, daqueles clássicos pela Copa do Rei, um adversário que não apresenta muito perigo, mas que se bobear ele marca. E nesse cenário em que o Real Madrid vive atualmente, o jogo desmorona. Mas foi aí que Endrick teve uma chance de ouro como titular, uma raridade em jogos do Real. E nada disso foi teste, e nem foi uma entrada pelo fim de jogo. Era uma chance que Endrick encontrou pra mostrar um novo começo do seu futebol, com a responsabilidade em mãos. Ele incendiou o campo desde que pisou em campo. É a característica mais marcante em Endrick. Ele estava em outro ritmo em relação a seus companheiros de time. Muita intensidade e pedindo a bola, com muita movimentação pelas laterais, fazendo o Real Madrid destravar. E a situação que ele se encontra deixa a torcida muito irritada. Endrick faz o que o Real Madrid pede, entrega, participa das jogadas decisivas. Em grande parte das suas participações na temporada, tem mostrado presença. E mesmo assim, o técnico ainda continua com sua postura, negando a presença de Endrick. E pra você ver, logo no início, ele dá um passe fantástico pro Mbappé, que deixou de cara pro gol, mas o Francis tentou e não conseguiu. Era um gol fácil, mas o Francis pegou mal na bola e chutou em cima do goleiro. E no apito do segundo tempo, foi a mesma coisa. Endrick recebe a bola, faz a marcação ficar doida com ele, acelera e coloca a bola em profundidade. Mbappé tenta de novo e erra. Dois lances fáceis que mesmo o torcedor que sabe pouco de futebol entende que foi um desperdício o Endrick ficar esse tempo todo da temporada sem jogar. As estatísticas falam, a torcida fala, e isso tá grudado na mente de quem é torcedor. Mbappé decidiu o jogo, fez gol de pênalti, participou do gol contra e marcou mais um de fora da área. E claro, o Endrick não precisou fazer gol, nem precisou ter alguma estatística fantástica. Bastou só 75 minutos para resolver a situação. Foi o único jogador que manteve o ritmo do início ao fim. E a mídia espanhola comentou sobre o Endrick. Após o jogo, os jornais rasgaram elogios ao jogador. O jornal Marca, da Espanha, disse o seguinte: Endrick merecia muito mais oportunidades. O Real Madrid avança contra o Talavera, graças à finalização precisa de Mbappé e ao entusiasmo de Endrick, mas sem dissipar quaisquer dúvidas. Já o AS da Espanha foi mais direto, mandou uma indireta pro Xabi Alonso com seguintes palavras: cada ausência de Mbappé gera pânico, a bolha de verão de Gonzalo estourou, e talvez valha a pena reconsiderar um empréstimo de Endrick se não houver intenção de entrar no mercado de transferências de inverno. E teve muita gente questionando os motivos do jovem atacante brasileiro não ter mais chances no Real e lamentaram a ida do craque por empréstimo ao Lyon. Endrick já tem seu destino traçado e esse pode ser o último jogo que o craque participou pelo Real Madrid. E isso só aconteceu porque Xabi Alonso continuou insistindo em deixar o jovem atacante no banco. O jogo terminou, o Real Madrid se classificou, mas o que ficou não foi só o placar, ficou um incômodo, um barulho que começou baixo e aos poucos virou revolta, porque no meio de uma partida que não foi tranquila, um nome chamou a atenção e não pelos motivos que costumam aparecer nas estatísticas frias do pós-jogo. Endrick entrou em campo e mesmo sem decidir diretamente a partida, foi quem deixou o camisa 10 em situação confortável duas vezes. Criou espaços, puxou marcação, acelerou o jogo, foi protagonista com a bola e talvez mais impressionante ainda, sem a bola. Só que nada disso ganhou destaque no discurso oficial depois do apito final. E é exatamente aí que começa a irritação do torcedor. O contexto pesa ainda mais. O Real Madrid é um time que roda muito, oscila, muda formações, testa soluções praticamente rodada após rodada. E mesmo assim, Endrick parece sempre ser o primeiro nome descartado. O jovem que entra pouco, sai rápido e nunca tem sequência. Porque mais do que elogios depois do jogo, o que a torcida queria era algo muito simples. Sequência, minutos, confiança. E mais uma vez, isso não aconteceu. O que incomodou não foi só a atuação contra o Talavera, mas todo o retrato da temporada. Endrick chegou a esse jogo tendo acumulado cerca de 20 minutos em campo ao longo de meia temporada. E de repente, atua por 76 minutos em uma partida da Copa do Rei. Ou seja, em um único jogo, praticamente quintuplicou sua minutagem no ano. Passou a ter cerca de 100 minutos em
em meia temporada inteira. Isso em um time que, em vários jogos, sofreu para impor ritmo, teve dificuldades ofensivas e buscou alternativas quase todo fim de semana. Esse número virou combustível para a indignação. Enquanto isso, outros jovens tiveram sequência, mesmo sem entregar impacto parecido, e a comparação se tornou inevitável. Hendrick entrou, acelerou o jogo, criou chances claras, mostrou personalidade. Ainda assim, saiu. Do outro lado, jogadores com atuações discretas seguem acumulando minutos. Para o torcedor, a questão deixou de ser técnica e virou lógica. O que mais ele precisa fazer? Após o apito final, Xavi Alonso elogiou publicamente o brasileiro. Falou de intensidade, ritmo, capacidade de aceleração, preparo físico. Disse que Hendrick não sentiu a falta de jogos, que esteve ativo, vivo, vertical, com ótima mudança de ritmo, mesmo em espaços curtos. Destacou que depois de tanto tempo sem jogar, não se percebeu inatividade e chegou a parabenizá-lo pela atuação, projetando já o próximo jogo, contra o Sevilha. Que esse discurso, que poderia soar positivo, acabou tendo o efeito contrário, porque elogiar depois de manter o jogador meses no banco e ainda substituí-lo quando finalmente vai bem, soa vazio para quem está do lado de fora. Agora, com a janela de transferências se aproximando e o empréstimo praticamente encaminhado, o sentimento é de frustração, não só pelo que Hendrick mostrou nesses 76 minutos, mas pelo que poderia ter mostrado se tivesse tido continuidade desde aqueles poucos minutos espalhados ao longo da temporada. O contrato de empréstimo vai acontecer nos próximos dias e o anúncio oficial provavelmente vai ser antes mesmo da janela de transferências. No fim das contas, e se eu te dissesse que essa mudança não é uma fuga, mas uma resposta, que o empréstimo de Hendrick ao futebol francês nasce muito mais como um ajuste de rota do que como uma simples negociação de mercado? Hendrick saiu de um ambiente onde cada treino era uma prova, cada minuto em campo parecia um teste final e qualquer erro ganhava proporções gigantescas. No Real Madrid, ele chegou cercado de holofotes, cobrança diária e uma concorrência pesada, formada por jogadores consolidados, prontos e acostumados à pressão imediata por resultado. Nesse cenário, o jovem atacante acabou ficando à margem, não por falta de talento, mas por falta de sequência, paciência e contexto. É exatamente aí que o Lyon entra na história, não como um plano B, mas como um projeto pensado. Desde o anúncio oficial, o clube francês deixou claro que a chegada de Hendrick não é para compor elenco, nem para ser mais uma aposta genérica em talento sul-americano. O Lyon trata o brasileiro como peça central de um planejamento esportivo que mira crescimento, competitividade e briga por vagas em competições europeias. Existe um plano, metas bem definidas e uma expectativa real de protagonismo. Agora, o cenário muda, o palco é outro, a cobrança é diferente e o discurso é claro. Confiança, espaço e responsabilidade. Para Hendrick, o empréstimo ao Lyon não representa um passo atrás, mas uma chance concreta de mostrar, com bola no pé, aquilo que muitos já sabem, que talento nunca foi o problema. Esse jogo não foi apenas mais uma classificação do Real Madrid na Copa do Rei. Foi um retrato de tudo que incomoda a torcida em meia temporada. Um time que oscila, um treinador que elogia, mas não dá sequência. E um talento que aparece pouco, mas sempre deixa a sensação de que poderia entregar muito mais. E agora, quero saber de você. O que você achou disso tudo? O Hendrick sofreu uma injustiça nessa temporada? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!